A tocha escapou da mão do soldado e rolou degrau abaixo, faiscando. Lá em cima, um rapaz de 18 anos, túnica nobre rasgada, olhos febris, equilibra-se no parapeito externo da janela mais alta do Aventino. Nas ruas romanas, explodem cantorias bêbadas, pragas em gótico, o ribombo de barris tombando. Ele ergue um pé no vazio, respira. E não salta. Quem é esse herdeiro que parece fugir da própria vida? Porque, exatamente à meia-noite, segura um pergaminho lacrado contra o peito como se queimasse. E, se não pretende morrer, para onde corre com tanta pressa que deixa para trás fama, fortuna e até o próprio nome? Do outro lado da cidade, 3 velhas parteiras acendem 15 lamparinas na capela de Santo Agapito. Toda a madrugada, de 10 de março, a 18 anos, elas fazem o mesmo ritual. Rezam pelos gêmeos da profecia. Ninguém sabe o motivo, só que sem falhar um único ano, as mulheres voltam, despejam litros de óleo nas lâmpadas e choram em silêncio. O que elas viram naquela primeira noite para nunca mais dormir em paz? Enquanto isso, no palácio do senador Anício, um servo corre escada acima 3 vezes, cada vez mais apavorado. Primeira subida, 23 horas e 5 minutos. O jovem senhor trancou a porta do estúdio por dentro. Segunda subida, 23 horas e 17 minutos. Rasgou todos os contratos de noivado. Terceira subida, 23 horas e 59 minutos. Está falando sozinho em hebraico e pedindo perdão. Ninguém imagina que exatamente às 0 horas e 10 minutos ele desaparecerá, levando consigo o único mapa atualizado das estradas que ainda restam sob controle romano. Mas algo falha. Quando Bento, sim, é dele que falamos, embora Roma ainda o conheça como Marcus Anícios, põe o pé na mureta externa para escapar pelos telhados. Uma brisa estranhamente doce invade o quarto e apaga a lamparina. Na escuridão, ele ouve um idioma que não domina. Aramaico, talvez, recitado por uma voz feminina que reconhece sem jamais ter ouvido. A frase termina com: olharás para trás e nada verás. Ele treme. É a voz da irmã gêmea, escolástica, que está a mais de 150 quilômetros dali, em Núrcia. Como ela fala através do vento? Que ameaça exige resposta tão radical? Não saberemos por hora. A narrativa volta de súbito 18 anos, 4 meses e 2 dias. E clarões sobre Núrcia. A noite de 10 de março de 480 d.C. começa com corvos sobrevoando o vale, algo raro no fim do inverno úmbreo. Quando o primeiro relâmpago corta o céu, a Vila dos Anícios perde a luz dos lampiões. Não há luar, só faíscas elétricas revelando, a cada clarão, um detalhe absurdo. Mosaicos, rachados sem motivo, vinhas sangrando seiva escura, um cão latindo para o nada. Dentro do gineceu, a senhora Anícia segura na mão direita um pequeno crucifixo de madeira de oliveira. Na esquerda, aperta a pulseira de âmbar, que herdou da mãe. O crucifixo está quente ao toque, a pulseira gelada. Contraste que ela não comenta para não enlouquecer as criadas. Quando, enfim, o primeiro bebê chora, cai um silêncio mortal na casa. Nenhum pássaro chilreia, nenhum servo se move. É como se a natureza prendesse a respiração para escutar 3 palavras ditas a meia voz, pela parteira principal. São 2. A placenta dos gêmeos não se solta inteira. Metade permanece grudada à parede uterina, formando um desenho que lembra um ramo de oliveira atravessado por uma espada. A parteira tenta arrancar, mas desmaia assim que toca o tecido. A ama Cirila, humilde escrava dálmata, puxa a faca de cozinha, faz o sinal da cruz no ar e corta o que falta. Quando mostra o sangue à mãe, o sangue já não é vermelho. Escureceu até quase parecer piche. Cirila decide esconder o pano embrulhado num lenço. Por quê?
Nem ela sabe explicar. Só repete que o mal costuma vestir-se de símbolo. 30 anos depois, arqueólogos lombardos gastarão meses tentando decifrar os pigmentos petrificados nesse lenço. E falharão. Minuto 1 de vida. O menino berra, a menina sorri. Minuto 2. A menina berra, o menino dorme. Minuto 3. Ambos silenciam. Os adultos trocam olhares, confusos. Um médico osteriense sugere que as crianças já respondem às oscilações do outro. Não há tempo para pesquisas. 2 dias depois, bárbaros rugianos saqueiam um vilarejo vizinho e o médico foge para Ravenna. O relatório sobre sincronicidade neonatal perde-se na poeira. Presságio 1. Quando completam 7 meses. As cabras da propriedade entram em jejum espontâneo durante 24 horas. Presságio 2. Aos 3 anos. Pegadas de urso aparecem na neve até a porta da capela interna. Não há urso nos Apeninos há décadas. Presságio 3. Aos 7 anos. Durante a primeira lição de latim, o tinteiro do tutor ferve, como se posto no fogo. O professor pálido pede demissão no mesmo dia. 3 eventos isolados ou peça de um quebra-cabeça muito maior? 10º aniversário. O pai, tribuno reformado, leva Bento ao topo da torre de vigia. Indica cada campo iluminado pelo sol tardio de agosto. Tudo isto será teu. Mas Bento observa apenas o pedreiro solitário que lá embaixo ergue um muro de pedra com as próprias mãos enfaixadas. O menino não fala, grava a cena em silêncio. 15 anos depois, ele próprio ordenará que cada monge trabalhe manualmente, não importa o status familiar. Quando completam 14 anos, os gêmeos viajam a Roma pela primeira vez. A mãe registra tudo num diário breve, que só será encontrado em 1944. Durante as ruínas de Monte Cassino, destacam-se 6 paradas. Flamínia, marco 25. Bento anota a cor exata da argila, ocre ferido. Otricole, escolástica, recita o Salmo 42 em grego, sem ter aprendido grego. Narni, os gêmeos dormem 12 horas seguidas. Ao acordar, dizem simultaneamente: o leão ruge nas catacumbas. Civita Castellana, 3 legionários bêbados tentam roubar o carro. Um trovão seco, sem nuvem, assusta os soldados, que fogem. Prima porta, Bento fica mudo o resto do dia, após tocar a estátua mutilada de Augusto. Porta Flamínia, Roma. Cirila jura ter visto o mesmo corvo 2 vezes, primeiro sobre a carruagem, depois junto ao altar de Marte. Roma, ano letivo 495. A cidade eterna fede a peixe podre e a medo. Visigodos e ostrogodos alternam saques. Os anícios alugam um palacete perto do Aventino para manter o filho protegido. Proteção relativa. Os colegas de classe arrastam Bento a tavernas, a prostíbulos, querem iniciar o nobre tímido nos prazeres mais escuros. Progressão do conflito. Semana 1. Ele bebe meio cálice, enjoa, some por um dia. Semana 3. Recusa vinho e comida refinada, vive de pão e água. Semana 7. Desaparece 3 dias inteiros. Encontram-no na catacumba de Santa Cecília, em silêncio absoluto. No interrogatório paterno, responde apenas: talvez o deserto não seja um lugar, mas um estado da alma. Como um adolescente chega a tal sentença? 15 de março, 11 dias antes do clímax inicial. Colegas organizam um banquete para afogar os últimos resquícios de moral judaico-cristã. Diz o convite. Flávio, melhor amigo, aposta 30 sólidos de ouro que Bento cederá à tentação dessa vez. 23 horas e 40 minutos. Embriagado, Flávio sobe na mesa, tranca a porta por dentro
e obriga todos a gritarem blasfêmias. 23h51. Um tremor sacode o salão. Nada desaba, mas todas as velas se apagam. 23h52. Bento ergue-se, olha para a única janela, onde enxerga o reflexo de fogo. Não, relâmpagos sobre Núrcia, 150 quilômetros ao norte. 23h53. Sem dizer palavra, ele caminha até a porta, que se destranca sozinha. Sai. Nos 12 dias seguintes, ele abandona, em ordem invertida, tudo que o prende ao mundo. Renúncia 5. As aulas na escola de retórica. Devolve o estilete ao mestre. Renúncia 4. A bolsa de estudos. Queima a carta patente do Senado. Renúncia 3. O nome Marcos Anícios. Risca dos registros de matrícula. Renúncia 2. O anel de selar. Entrega ao coxo que mendiga na escadaria de latrão. Renúncia 1. A espada de família. Mergulha no Tibre, o metal nunca é recuperado. Algo piora a cada etapa. Menos suprimentos, mais rumores, vigilância crescente do pai. A urgência atinge o auge às 23h59 de 26 de março. Ele segura o pergaminho que diz apenas "Vem e segue-me". MT 19, 21. Letras minúsculas, caligrafia da irmã. Mas como o papel chegou a Roma, se Escolástica jamais saiu de Núrcia. Bento fecha os olhos, escuta o tumulto das ruas, o zumbido dos pecados que o cercam. O vento traz cheiro de mirra, como nos funerais nobres. Ele dá meio passo para trás, outro para a frente. O que acontecerá agora? Vai saltar ou desaparecer por outro caminho? E por que a voz da irmã insiste? Olharás para trás e nada verás. A voz da irmã ainda ecoava nos ouvidos de Bento quando ele recuou do parapeito. Não era um salto para a morte que o aguardava, mas uma descida para um tipo diferente de abismo, o da renúncia total. Ele não fugiu pelos telhados. Deslizou por uma corda de tapeçaria, aterrissando no beco escuro com a agilidade de um ladrão, não de um nobre. Mas não estava sozinho. Uma sombra moveu-se perto dos tonéis de lixo, e uma voz trêmula chamou. Cuidei de ti desde bebê. Não me peças para parar agora. Era Cirila, a velha ama, o último vestígio de seu mundo antigo. Como ela o encontrou? Como soube? Ele não perguntou. Algumas lealdades simplesmente são. E assim, o jovem que renunciava a tudo e a velha que renunciava a nada por ele desapareceram juntos na noite romana. Dois fantasmas rumo ao leste, para longe do coração do império. A fuga não foi uma linha reta. Seguiram caminhos de pastores, dormiram em celeiros, comeram o que a caridade oferecia. Em Eníade, um vilarejo suspenso no tempo, a tragédia bateu sob a forma de um objeto banal. Cirila, peneirando trigo para o pão diário, deixou cair a única vasilha de barro que lhes fora emprestada. A cerâmica estilhaçou-se no chão de pedra, com um som que pareceu o fim do mundo. A velha desabou em lágrimas, não pela fome, mas pela vergonha de não poder restituir o que era dos outros. Bento juntou os cacos, um por um. 8 pedaços irregulares, retirou-se para um canto, cobriu-os com um manto e fechou os olhos. Não rezou com palavras, mergulhou num silêncio tão denso que o ar à sua volta pareceu vibrar. Cirila sentiu um calor emanar dele, um zumbido baixo, como o de abelhas distantes. Quando Bento se levantou, a vasilha estava inteira em suas mãos. Não colada, inteira, sem uma única fissura. O amor de Deus, Cirila, repara o que está quebrado. Mas o milagre virou uma maldição. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Em 3 dias, uma fila de doentes, aleijados e desesperados formou-se à porta da cabana. Queriam tocar suas mãos, cortar pedaços de seu manto, beber da água que ele bebia
Ele não era mais um fugitivo. Tornara-se um ídolo. Naquela noite, enquanto Cirila dormia, Bento beijou-lhe a testa e partiu sozinho. Para encontrar Deus, ele precisava desaparecer dos homens. Ele subiu por dias, sem rumo, até que as colinas se tornaram montanhas escarpadas e o ar ficou rarefeito. Em Subiaco, encontrou o que sua alma ansiava: uma ferida na rocha, uma caverna tão inacessível que parecia ter sido esculpida pelo esquecimento. Ali, a mais de 40 metros de altura, com um precipício como única porta, ele fez sua nova casa. Mas como sobreviver? A resposta veio na forma de outro monge, um eremita chamado Romano, que vivia mais abaixo. O encontro dos dois não foi registrado em crônicas, mas em lendas. Romano, ao ver o brilho nos olhos de Bento, soube que estava diante de alguém tocado pelo divino, ou pelo demoníaco. Fecharam um pacto sem palavras. Bento não desceria. Romano não revelaria sua localização. O sistema era engenhoso e perigoso. Romano amarrava um pão numa corda e, para avisar Bento, prendia um pequeno sino. O jovem nobre, agora um selvagem coberto de peles, puxava o sustento diário do fundo do abismo. Mas um dia, o inimigo, como Bento chamaria mais tarde a força que se opunha a ele, atirou uma pedra e quebrou o sino. O som cessou. Por dias, Bento não comeu. Aprendeu que a dependência, mesmo a mais sagrada, era uma forma de prisão. A partir daquele momento, sua alimentação viria da própria montanha. Raízes amargas, ervas desconhecidas, água da chuva que se acumulava nas fendas da rocha. Sua solidão era povoada. Pássaros pousavam em seus ombros. Um cervo solitário visitava a entrada da gruta, observando-o com olhos líquidos e ancestrais. E havia o corvo, não um corvo qualquer, mas o corvo, a mesma ave que Cirila jurou ter visto em Roma. Talvez. Ele aparecia nos dias de maior fome, trazendo em seu bico pedaços de pão, como se continuasse a missão do sino quebrado. Era um mensageiro, um lembrete de que a providência não o havia abandonado, apenas mudado de método. Mas a paz era uma trégua, não a vitória. O demônio da memória atacou. Certo dia, no torpor do meio-dia, a imagem de uma jovem que conhecera em Roma invadiu sua mente. Não era um pensamento fugaz. Era uma presença. Ele sentia o perfume dela, ouvia sua risada, via o brilho de seu cabelo sob o sol romano. O desejo foi tão violento, tão físico, que seu corpo ardeu. Era a promessa de uma vida que ele havia rejeitado, voltando para reclamá-lo. Em desespero, sabendo que a batalha se decidia naquele instante, ele correu para fora da gruta e atirou-se nu sobre um denso arbusto de espinheiros. O choque da dor foi brutal. As farpas rasgaram sua pele e o sangue escorreu, manchando as pedras. Mas a dor física foi o antídoto para o veneno da alma. Enquanto jazia ali, sangrando e ofegante, o fogo da luxúria se apagou, substituído por uma paz fria e profunda. Quando abriu os olhos, o milagre aconteceu. Onde cada espinho se banhara em seu sangue, desabrochou uma rosa. O arbusto de tortura transformara-se num roseiral. Uma voz interior, a mesma que ouvira em Roma, sussurrou: das espinhas do sacrifício nascem as rosas da graça. Ele nunca mais seria atormentado por aquela tentação. 3 anos se passaram. Bento já não era um homem, mas uma criatura da montanha. Vestido em peles, com cabelo e barba emaranhados, seus olhos haviam adquirido uma intensidade desconcertante. Foi assim que um grupo de pastores o encontrou. Seguiam uma ovelha desgarrada e, ao olharem para a fenda na rocha, viram 2 olhos brilhando na escuridão. Pensaram ser um lobo, uma besta. Ergueram seus cajados. Mas a besta falou, e sua voz, embora rouca pelo desuso, carregava uma doçura que os desarmou. Não pregou um sermão. Apenas perguntou seus nomes e os abençoou.
Fascinados, os pastores voltaram no dia seguinte, trazendo pão, queijo e perguntas. Mestre, como encontramos a paz? Deixando de procurar nos lugares errados, respondeu Bento. Como rezamos? Como se respira? Sem pensar, mas para não morrer. A notícia se espalhou pelas aldeias. O eremita selvagem da gruta era um sábio. Logo, não eram apenas pastores que subiam a montanha, mas jovens ricos e pobres, cansados do caos do mundo, procurando um sentido. Bento percebeu que sua vocação mudara novamente. O silêncio que ele cultivara para si mesmo deveria agora ser ensinado aos outros. Nasceram ali, ao redor daquela gruta em Subiaco, as primeiras 12 pequenas comunidades, cada uma com seu próprio prior, mas todas olhando para Bento como seu pai espiritual. Ele ensinou-lhes a obediência, a oração e o valor do trabalho manual, a enxada como extensão da prece, o suor como forma de batismo. A fama, porém, era uma sombra persistente. A comunidade de Vicóvaro, um mosteiro próximo cuja vida se tornara frouxa e indisciplinada, ficou sem abade. Os monges, ouvindo falar do santo de Subiaco, foram em delegação pedir-lhe que os liderasse. Bento recusou de imediato. Nossos costumes não concordarão. Meu caminho é duro. O vosso é confortável. A mistura resultará em desastre. Mas eles insistiram, prometendo obediência total. Cansado, ou talvez testando os desígnios de Deus, Bento finalmente cedeu. O desastre que ele previra não demorou. Sua disciplina era inflexível. Horários rígidos de oração, jejuns, trabalho manual obrigatório. Os monges, acostumados a dormir até tarde e a beber bom vinho, começaram a murmurar. O respeito inicial transformou-se em ressentimento, e o ressentimento em ódio. A conspiração foi sussurrada nos corredores escuros. Decidiram livrar-se do abade tirânico da forma mais covarde, veneno. Durante a refeição da noite, o monge encarregado da adega apresentou a Bento um cálice de vinho, o melhor da reserva, como um sinal de apreço. Bento ergueu o cálice para a bênção tradicional. Seus olhos não estavam nos monges conspiradores, mas em algum ponto muito além. No momento em que fez o sinal da cruz sobre a bebida, um som agudo cortou o silêncio do refeitório. O cálice de vidro grosso estourou em sua mão, espalhando cacos e vinho envenenado pelo chão. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Os rostos dos conspiradores estavam pálidos como cera. Bento levantou-se lentamente, sem raiva, apenas com uma tristeza profunda e infinita. Que Deus vos perdoe, irmãos. Eu não vos avisei que nossas vidas não eram compatíveis? Ele sacudiu os últimos cacos da manga e caminhou em direção à porta. Buscai um superior segundo vosso estilo. A partir de hoje, não me tereis mais. E partiu, de volta para a solidão, deixando para trás um mosteiro em ruínas e uma pergunta suspensa no ar. Para onde iria agora o homem que nem o veneno conseguia tocar? Era um fracasso ou apenas o prelúdio de algo muito maior? A jornada de Bento, após Vicóvaro, não seguiu nenhum caminho traçado pelos homens. Ele vagou pelas montanhas do Lácio durante meses, subsistindo de raízes e água de fonte, falando apenas com Deus e com os pássaros. Seus discípulos mais fiéis o procuravam desesperadamente, mas ele desaparecia sempre que se aproximavam demais. Havia uma lição nessa fuga, que a verdadeira santidade não se obtém através da proximidade com o santo, mas da transformação interior. Finalmente, numa noite de inverno, quando a neve cobria até a cintura, ele parou no topo de uma montanha e simplesmente permaneceu ali, imóvel, enquanto o frio tentava roubar-lhe a vida. Nenhum milagre o aqueceu, nenhuma visão o confortou. Apenas a convicção de que ali, naquele lugar esquecido, algo grande deveria nascer. Monte Cassino.
5 séculos antes de Bento, Pompeu havia oferecido sacrifícios ali. Antes disso, os etruscos. Antes dos etruscos, deuses cujos nomes foram esquecidos. No topo da montanha, a 516 metros acima da planície de Campânia, erguia-se um templo dedicado a Apolo, ainda mantido e frequentado pelas populações locais. Os pagãos subiam a montanha em procissão noturna, acendendo fogueiras, dançando ao redor do ídolo, pedindo colheitas abundantes e filhos varões. Era um lugar de poder antigo, de forças que não conheciam o Cristo. Bento chegou ao pé da montanha em abril de 529, aos 49 anos de idade. Seu corpo era uma ruína viva, cotovelos protuberantes, joelhos rachados, cabelos brancos e emaranhados. Um pastor local o viu e pensou que era um mendigo a ponto de morrer. Ofereceu-lhe água e pão. Bento apenas apontou para o topo. Há quanto tempo aquele templo está ali? Desde antes de meus avós nascerem, respondeu o pastor, fazendo o sinal de proteção contra o mau olho. Nenhum cristão ousa subir lá. Os demônios guardam o lugar. Um homem tentou, há 10 anos. Voltou em chamas. Bento sorriu, como se ouvisse uma piada conhecida. Então é para lá que devo ir. A subida levou 3 dias. Não porque a distância fosse grande, mas porque Bento parava frequentemente para rezar. A cada passo, sentia resistência. Não era cansaço físico, mas uma pressão no peito. Um sussurro que o impelia a desistir. As próprias rochas pareciam hostis, rolando sob seus pés de forma não natural. Um raio caiu a menos de 10 metros dele, sem razão aparente, pois o céu estava limpo, mas ele avançava. Cada tentação de recuo era respondida com maior determinação. No terceiro dia, ao chegar ao topo, encontrou o templo, colunas de mármore branco coberto de musgo, uma estátua de Apolo com flechas em ambas as mãos. Olhos que pareciam seguir quem quer que entrasse. Bento permaneceu ali a noite toda, orando. Pela madrugada, começou a obra. Com uma marreta que havia trazido na mochila, ele atacou o ídolo. O primeiro golpe custou toda a força que lhe restava. O mármore resistiu. O segundo golpe deixou um pequeno entalhe. Trabalhou assim por 2 horas, e quando o sol nasceu, a estátua de Apolo estava no chão, fragmentada, seus olhos de pedra ainda fitando o vazio. Mas a destruição do ídolo não foi o fim, foi o começo, porque aquele ato não era apenas religião, era também uma declaração de guerra contra tudo que a montanha havia sido. Com a ajuda dos discípulos que lentamente o encontraram, Bento começou a construir. Não um grande mosteiro, ainda não. Primeiro, 2 pequenas igrejas, uma dedicada a São Martinho de Tours, o santo do manto compartilhado, outra a São João Batista, o precursor. Cada pedra era colocada com oração. Cada trabalhador era instrumento de Deus, não empregado de um projeto humano. A notícia da presença de Bento em Monte Cassino espalhou-se pelas vales. Homens deixavam suas famílias para juntar-se a ele. Não porque fossem recrutados, mas porque sentiam a necessidade de testemunhar algo que transcendia o ordinário. Enxadas e picaretas se tornavam instrumentos de celebração. Canções eram entoadas enquanto a terra era revolvida para as fundações. Os pastores locais, que temiam a montanha, começaram a subir também, trazendo provisões. A comunidade cresceu organicamente. Não havia planejamento de mestres construtor, mas uma ordem que emergia do caos como um reflexo da ordem divina. Bento ensinou que não havia diferença entre o trabalho sagrado e o secular. Limpando um fosso era oração. Copiando um manuscrito era louvor. Preparando alimento era comunhão. Em 542,
13 anos após estabelecer-se em Monte Cassino, Bento recebeu uma visita que mudaria a história. Totila, o rei dos ostrogodos, o conquistador que havia subjugado Roma, decidiu testar o famoso santo. A guerra gótica estava em pleno andamento e Totila questionava-se se havia realmente força espiritual neste mundo ou se tudo era superstição de mentes fracas. O rei enviou primeiro um de seus oficiais, vestido com roupas reais e acompanhado de uma guarda de honra. A farsa era óbvia. Quando o falso rei entrou no oratório, onde Bento meditava, o santo mal levantou os olhos de seu manuscrito. "Retira aquilo que vestes, filho meu", disse em voz baixa. "Não é teu." O oficial empalideceu e confessou a farsa. Totila, furioso e intrigado em igual medida, decidiu ir pessoalmente. Quando o verdadeiro rei Godo entrou no monastério, coberto de ouro e arrogância, algo aconteceu que nenhuma crônica consegue explicar. Completamente, Totila simplesmente caiu de joelhos. Historiadores especulam se viu algo nos olhos de Bento, ou se sentiu o peso invisível de uma presença divina. O fato é que o homem que havia conquistado impérios prostrou-se diante do eremita. Bento o ajudou a levantar e falou com a clareza de um profeta. "Muito mal fizeste, Totila, e muito mal ainda farás. Mas é hora de mudança. Reinarás ainda por 9 anos. No 10º, morrerás." Totila, ainda tremendo, perguntou: "Há esperança para um homem como eu, padre?" Bento sorriu, e naquele sorriso havia compaixão por toda a condição humana. Para Deus, nenhum coração está demasiado endurecido se volta para ele com sincero arrependimento. A dureza é escolha, não destino. A profecia cumpriu-se exatamente. Totila morreu 10 anos depois, durante a Batalha de Busta Galorum, ferido por uma lança anônima. Os monges de Monte Cassino sussurravam que, ao morrer, uma luz branca fora vista subindo do campo de batalha. A alma do rei, finalmente redimida. Bento permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando os pães, como se pudesse discernir neles algo que o celário não via. Depois sorriu. "Distribuí todos, exceto um amanhã, haverá abundância." Os monges obedeceram, ainda que a lógica gritasse contra a ordem. E quando o amanhecer chegou, encontraram 200 sacos de farinha empilhados à porta do mosteiro. Ninguém havia visto carroças chegando. Os guardas noturnos não haviam ouvido nada. A farinha simplesmente havia aparecido, como um presente do céu. Os lugarejos murmuravam histórias de anjos, vistos dirigindo carros de bois durante a noite. Outro episódio, menos dramático, mas igualmente significativo. Uma época de seca prolongada esgotou até os poços mais profundos. A comunidade praguejava pela falta de água para beber e trabalhar. Bento pediu que levassem a cabo uma procissão até uma pedra lisa no alto da montanha. Ali, ergueu seu báculo e o golpeou contra a rocha seca. Um som agudo ressoou, ecoando pelas vales, e então, da fenda que apareceu, brotou uma fonte. A água jorrou com tal força que em poucas horas havia enchido todos os reservatórios. Ninguém conseguia explicar como a água havia sido desviada de seu curso subterrâneo. Os geólogos modernos especulam sobre fraturas geológicas. Os peregrinos sabem que era milagre. Mas havia um milagre ainda maior, sendo tecido silenciosamente. A regra. Enquanto construía, enquanto alimentava, enquanto regia sua comunidade crescente, Bento estava escrevendo, palavra por palavra, frase por frase. Criava um conjunto de instruções que transformaria não apenas a vida monástica, mas a própria civilização medieval. No ano 543, Bento e sua irmã gêmea Escolástica encontraram-se pela última vez. Ela havia sido abadesa de um convento a poucos quilômetros
de Monte Cassino. Era permitido que se visitassem uma vez por ano, num pequeno casebre a meio caminho entre os dois mosteiros. Naquele dia de primavera, quando o sol começava a descer, eles conversaram sobre as coisas do céu, sobre a graça e sobre o preço da renúncia. Escolástica pediu que Bento ficasse mais um pouco. Bento recusou, citando a regra que ele próprio havia escrito: um abade deve estar em seu mosteiro antes do anoitecer. Escolástica inclinou a cabeça e rezou. E então, coisa impossível naquele dia sem nuvens, uma tempestade se desencadeou com fúria bíblica. Trovões que pareciam rachar a terra, relâmpagos que cegavam, chuva que caía em cortinas. Bento, confrontado com tal manifestação de poder divino, não teve escolha a não ser ficar. Passaram a noite juntos, em conversa mística, suas almas elevadas em contemplação. 3 dias depois, estando em sua cela, Bento levantou os olhos de sua leitura e viu um resplandor extraordinário. Em seu centro, uma pomba branca ascendia ao céu. Ele soube, sem nenhuma dúvida, que era a alma da irmã. Voa alto, minha irmã, sussurrou, enquanto uma lágrima solitária rolava por sua bochecha. Voa para aquele que sempre amaste. A morte de Escolástica deixou em Bento uma ausência que nenhuma oração conseguia preencher completamente. Mas também deixou uma clareza. Havia uma razão pela qual ele havia sido preservado, enquanto tantos ao seu redor pereciam. Havia uma obra ainda não terminada. Nos anos finais de sua vida, enquanto seu corpo se deteriorava lentamente, articulações que doíam, visão que diminuía, tosse noturna que interrompia o sono, Bento dedicou-se inteiramente à redação final daquilo que seria conhecido como a Regra de São Bento. Não era um livro de teologia profunda. Era algo mais perigoso. Um manual prático de como viver em comunidade, como transformar homens em irmãos, como fazer o mundano sagrado. A regra começava com uma audácia simples: organizar o dia. Não como os anacoretas que meditavam desde o amanhecer até o crepúsculo em busca de êxtase, mas como homens que precisavam comer, trabalhar, rezar e dormir. Bento dividiu o dia em blocos matinas, 02 até 3:30. Os monges saíam de suas celas ainda na escuridão, reunindo-se no coro para cantar os salmos. Não era uma ação passiva, era um exercício de vontade. Levantar no meio da noite, renunciar ao conforto do leito quente, era o primeiro não ao ego que cada monge pronunciava diariamente. Laudes, 5:30 às 6. O louvor ao amanhecer, enquanto a primeira luz tocava os vidros da igreja. Prima, 6 às 6:30. A primeira hora canônica, seguida imediatamente pelo capítulo, onde Bento lia um trecho de sua regra e os monges discutiam sua aplicação. Trabalho manual, 6:30 a 11:30. 5 horas de pura labor. Uns cultivavam o jardim. Outros copiavam manuscritos. Havia pedreiros, padeiros, cozinheiros, encanadores. Nenhum trabalho era considerado inferior. Um príncipe que havia abandonado a vida secular encontrava-se ao lado de um escravo liberto, ambos cavando o mesmo fosso. A hierarquia do mundo havia sido abolida na montanha. Bento insistia que esta era a verdadeira oração. A enxada nas mãos é o rosário do corpo. O suor da testa é a oferenda mais pura que podemos fazer. Havia uma sabedoria profunda nisso. Os monges que apenas meditavam tendiam ao desespero, à loucura espiritual, à vaidade da falsa santidade. Os que trabalhavam mantinham-se aterrados. O trabalho era o antídoto contra o demônio do ócio, que Bento sabia bem era a mãe de todos os outros demônios. Terça, sexta e nona, 9 horas, 11:30, 14 horas.
Ofícios breves, intercalados no trabalho, como sinos tocando a alma para lembrá-la de que o corpo não era tudo. Refeição, 12 horas. Uma refeição diária. Simples. Pão, legumes, um cálice de vinho diluído. Enquanto comiam, um monge lia em voz alta, geralmente textos dos padres da igreja. Assim, enquanto alimentavam o corpo, alimentavam a alma. Vésperas, 17 horas às 17h30. O ofício da tarde, quando o cansaço do dia havia lavado qualquer pretensão de santidade. Completas, 19 horas às 19h30. O ofício noturno final, a encerramento do dia com ações de graças. Sono, 20 horas às 2 horas. 8 horas de descanso reparador. Bento era prático. Monges cansados eram monges irritáveis, propensos ao pecado. Um dos capítulos mais revolucionários da regra tratava da obediência. Mas não era a obediência cega de um escravo. Era algo muito mais sofisticado. O abade não é um tirano, escreveu Bento. É um médico da alma. Deve conhecer a natureza de cada monge e adaptar sua cura. Um monge propenso ao orgulho necessita de tarefas humilhantes. Um monge tímido necessita de encorajamento. A obediência, que não é temperada com misericórdia, torna-se apenas crueldade. Havia também o direito de apelação. Se um monge acreditava que uma ordem do abade era injusta ou prejudicial, poderia apresentar seu caso perante os monges mais antigos. A democracia monástica nasceu ali, nas páginas da regra, 5 séculos antes de Thomas Jefferson. Mas a verdadeira genialidade estava na frase que Bento repetia constantemente: escuta com os ouvidos da alma, não apenas com os ouvidos do corpo. A obediência é um diálogo entre Deus, o abade e o monge. Todos os três devem estar presentes. Bento havia visto os anacoretas que, em nome da santidade, viviam em sujeira absoluta. Pele coberta de úlceras, dentes apodrecidos, roupas que apodreciam no corpo. Ele rejeitava isto como heresia disfarçada de piedade. Deus não ama a imundície, declarou. Aquele que vive em sujeira não está glorificando o corpo, está desrespeitando a obra de Deus. A pobreza que Bento prescrevia era rigorosa, mas limpa. Cada monge recebia 2 túnicas, 2 camisolas de lã e calçado apropriado para o trabalho. Tinha direito a uma cela própria, uma revolução em si mesma. Privacidade para os pobres, com cama e cobertores. A comida era simples, mas nutritiva. Havia banhos públicos, ainda que apenas algumas vezes por ano. Uma luxúria comparado aos padrões da época. Mas ninguém possuía nada particularmente. Se um monge recebia uma ferramenta, ela era propriedade do mosteiro. Se recebia uma carta de um parente, o conteúdo era compartilhado com a comunidade. A privacidade da cela não se estendia ao isolamento do coração. Tudo era comum. Quanto menos possuímos, ensinava Bento, menos nos é possuído por nossas posses. A liberdade emerge quando renunciamos ao direito de dizer: isto é meu. O silêncio era a respiração do mosteiro beneditino. Não um silêncio absoluto. Havia horários de conversa permitida, e o trabalho comunitário exigia comunicação. Mas um silêncio disciplinado, onde cada palavra era pesada antes de ser proferida. Bento escreveu: uma palavra fora de hora é um câncer na alma, mas uma palavra sábia, no momento certo, é como água em um deserto. Havia um sistema de sinais manuais desenvolvido para comunicações básicas durante o trabalho. Havia também a leitura em voz alta durante as refeições, que era considerada um discurso autorizado. Mas conversas ociosas, fofocas, calúnias, tudo isto era severamente punido. Curiosamente, esta disciplina
produzia o efeito oposto ao esperado. Em vez de criar monges amargos e fechados, produzia homens de palavras sábias. Um monge beneditino, quando finalmente falava após horas de silêncio contemplativo, havia filtrado suas palavras através de oração. O resultado era frequentemente profundidade, humor, clareza. Mas a regra não era um documento de pura benevolência. Havia capítulos inteiros dedicados a punições. Se um monge roubava comida, era açoitado e colocado em isolamento com apenas pão e água. Se era arrogante, recebia as tarefas mais baixas. Se era desobediente, podia ser excomungado, expulso da refeição comunitária, da missa, de toda a vida do mosteiro. Mas havia sempre, sempre, uma oportunidade de redenção. Uma vez por mês, havia o capítulo da culpa, onde os monges confessavam publicamente suas faltas. Era profundamente humilhante, mas também profundamente curativo. O monge que confessava sua luxúria, sua raiva, sua vaidade perante seus irmãos, descobria que a vergonha era o antídoto para a repetição do pecado. Bento escreveu sobre isto com uma compaixão que sugeria experiência pessoal. O homem que reconhece seus demônios em voz alta descobre que eles perdem metade do seu poder. Não é a confissão a Deus que salva, é a confissão aos irmãos. Porque é fácil mentir para Deus. É impossível mentir para homens que veem nosso rosto enquanto confessamos. Numa era de guerras, roubos e violência endêmica, Bento fez algo que parecia loucura. Ordenou que a porta do mosteiro permanecesse sempre aberta. Qualquer pessoa, mendigo, guerreiro foragido, nobre em fuga, poderia entrar e pedir refúgio. O hóspede é Cristo em disfarce, escreveu ele. Havia protocolos. Um monge específico, o hóspede, era designado para receber visitantes. O abade deveria pessoalmente receber os de elevada posição social, mas todos receberiam comida, repouso e hospitalidade. Se quisessem ficar, podiam ser recebidos na comunidade. Se quisessem partir, partiam com provisões para o caminho. Era perigoso. Às vezes, ladrões se infiltravam. Às vezes, espiões militares mapeavam a defensibilidade do mosteiro. Mas Bento acreditava que o risco era o preço pela compaixão. Numa cristandade que havia se corrompido, que havia se alinhado com o poder político, que havia esquecido os mandamentos de Cristo, o mosteiro era um vislumbre de outro mundo possível. O capítulo final e mais profundo da regra era uma escalada espiritual. Os 12 degraus da humildade descreviam uma transformação gradual da alma. Primeiro degrau: reconhecer que Deus vê tudo o que fazemos. Segundo degrau: renunciar ao próprio desejo em favor do desejo de Deus. Terceiro degrau: obedecer ao superior, mesmo quando dói. Quarto degrau: abraçar a dificuldade com alegria. Quinto degrau: confessar os pensamentos secretos. Sexto degrau: estar satisfeito com o pior que a vida oferece. Sétimo degrau: acreditar sinceramente que se é o mais baixo de todos. Oitavo degrau: fazer apenas aquilo que a comunidade faz. Nono degrau: controlar a língua. Décimo degrau: controlar o riso. 11 degrau: falar raramente e com doçura. 12 degrau: deixar a humildade ser visível no corpo, postura, olhar, gestos. Ao atingir o 12º degrau, o monge havia desaparecido completamente. O que restava era apenas um instrumento da vontade de Deus. E, paradoxalmente, era quando finalmente podia ser mais criativo, mais livre, mais plenamente humano. Quando Bento finalmente completou a regra em 543, tinha pouco mais de 60 anos. Seus olhos estavam cansados de copiar. Suas mãos tremulavam. Mas a obra estava feita. Não sabia, ninguém poderia saber, que aquelas páginas moldariam a civilização europeia pelos próximos 1000 anos.
A regra de São Bento faria mais para preservar a aprendizagem greco-romana durante as trevas que se avizinhavam do que qualquer exército. Os monges beneditinos copiariam manuscritos, enquanto as bibliotecas da antiguidade queimavam, desenvolveriam a agricultura medieval, enquanto os bárbaros saqueavam as cidades. Manteriam acesa a chama da espiritualidade, enquanto a igreja se corrompia. Mas Bento não vivia para a glória futura. Vivia para o momento presente, para o monge que estava diante dele, para o jardim que precisava ser plantado, para a palavra certa dita no momento certo, que transformaria uma alma. Essa era a verdadeira revolução. Não mudar o mundo através da violência ou da política, mas através da conversão do coração, um monge de cada vez. O ano era 547. Bento tinha agora 67 anos, e seu corpo, ao contrário de sua mente, que permanecia aguçada, tinha o peso de uma vida de renúncia. Seu cabelo havia se tornado completamente branco, sua barba descia até a cintura, e seus olhos, ainda brilhantes, viram-se gradualmente cercados por cataratas que os tornavam leitosos, como vidro esmerilhado. Monte Cassino havia se transformado. Não era mais uma comunidade de algumas dezenas de monges desesperados em busca de sentido. Era agora um campus monástico genuíno. 3 igrejas, bibliotecas, oficinas de manuscritos, estábulos, celeiros, fornos. Centenas de monges viviam ali, organizados em comunidades menores sob priores que respondiam a Bento. Havia também uma escola. Sim, Bento havia permitido que crianças, especialmente filhos de nobres e camponeses pobres, recebessem educação dentro dos muros do mosteiro. Era revolucionário. A educação, até então privilégio da aristocracia ou do clero secular, agora era oferecida a qualquer criança que mostrasse aptidão. Entre os monges mais jovens, havia um chamado Mauro, um homem de talento extraordinário. Havia sido enviado ao mosteiro aos 12 anos por pais que reconheciam sua natureza espiritual precoce. Aos 25 anos, era já um prior respeitado, responsável por uma comunidade satélite e pela cópia de manuscritos. Mauro frequentemente visitava a cela de Bento para receber orientação. Numa dessas visitas, quando Bento estava confinado à cama por febre, Mauro confessou uma luta. Padre, sinto tanta raiva. As injustiças que vejo, camponeses explorados, guerreiros que matam por capricho, mulheres violadas e depois descartadas. Meu coração queima de fúria contra Deus por permitir tudo isto. Bento permaneceu em silêncio por um longo tempo, suas mãos retorcidas pela artrite, repouso sobre o lençol. Quando finalmente falou, sua voz era firme. A raiva é a marca de quem ainda acredita que pode consertar o mundo sozinho. É a arrogância de pensar: se eu fosse Deus, teria agido diferente. Então não devo sentir raiva pelas injustiças? Perguntou Mauro confuso. Deves sentir compaixão, que é a raiva domesticada. A raiva é como um cavalo selvagem. Destrói tudo que toca. Mas canalizada, transformada em ação compassiva, torna-se energia criativa. Bento respirou fundo, como se cada palavra custasse. Considera isto. Por que criaste a escola? Por que alimentas os famintos que chegam à porta? Por que dedicas horas copiando manuscritos, preservando conhecimento? Não é para consertar o mundo, que é tarefa impossível. É para ser um farol numa escuridão, para mostrar que outro caminho é possível. Mauro absorveu isto, e nos anos vindouros seria ele que levaria a regra de Bento para o norte da Europa, para a França e além, propagando a semente plantada em Monte Cassino. No início da primavera de 547,
Bento começou a ter episódios de clarividência que alarmavam seus médicos. Dormia e acordava, dormia e acordava. Sempre murmurava sobre coisas que ninguém ao seu redor conseguia entender. A ponte está queimando. Não, está sendo reconstruída. Os 4 pilares estão lá, mas o quinto, um corvo branco. Não, é uma pomba preta. Ela voa para os 4 cantos do mundo. A montanha permanecerá, mas será destruída. Será destruída e reconstruída. Destruída de novo e reconstruída de novo. Seu secretário, um monge jovem chamado Gregório, registrou cuidadosamente estas visões. Séculos depois, quando Gregório estava idoso, estas anotações serviriam como base para a vida de São Bento, a primeira biografia completa. Numa destas visões, Bento abriu os olhos e chamou Gregório. Escreve isto: 20 séculos após minha morte, meus filhos ainda marcharão pela mesma regra que criei, mas cometerão erros, esquecerão o propósito e fixarão nas formas. Haverá abades que corromperão o voto de pobreza, vivendo como príncipes em seus mosteiros. Haverá períodos em que a regra será abandonada quase completamente, mas sempre, sempre haverá alguém que a redescobrir, que a lerá novamente como se fosse escrita hoje. Fez uma pausa, depois continuou. E isto é a beleza da regra. Não é um edifício de pedra que pode ruir. É um edifício de princípios que pode ser reconstruído sempre que se desintegrar. Enquanto houver um monge que acordar de madrugada para rezar, enquanto houver um abade que escuta verdadeiramente seus irmãos, enquanto houver um homem que entender que a enxada é uma forma de oração, a regra viverá. Numa noite de insônia, Bento chamou Gregório de novo. O monge esperava mais profecias obscuras, mas em vez disso, Bento pediu que o ajudasse a sentar-se próximo à janela que dava para o vale. Era noite clara, com uma lua quase cheia iluminando a paisagem. Bento permaneceu em silêncio por horas, e Gregório pensou que havia adormecido. Mas então, ele falou: "Vês o vale? Que cor é?" "Cinzento, padre cinzento prateado, sob a luz da lua." "Não," disse Bento, e havia quase um sorriso em sua voz. Há anos teria dito o mesmo. Teria visto cinza. Agora, vejo ouro. Tudo que olho, durante décadas, é ouro. Gregório tentou compreender. É uma transformação da visão, filho meu. Quando jovem, olhava para o mundo e via obstáculos, tentações, perigos. Fugia deles. Mas agora, entendo que o mundo é belo, é perfeito, exatamente como é, porque é a criação de Deus. Mesmo o sofrimento é ouro, porque transforma as almas daqueles que o suportam com fé. Fez uma pausa, respirando com dificuldade. Isto é o que a regra tenta ensinar. Não é fugir do mundo, mas vê-lo claramente, vê-lo como realmente é. Sagrado em cada detalhe. Um prato quebrado é sagrado. Uma tarefa humilhante é sagrada. A morte é sagrada. Nos últimos meses de sua vida, Bento recusou qualquer conforto especial. Continuava presente no refeitório, durante as refeições, ainda que mal conseguisse comer. Continuava assistindo aos ofícios, ainda que precisasse ser carregado para lá. Seus discípulos tentavam poupar-lhe o esforço, mas ele recusava. Enquanto o corpo poder estar presente, deve estar. O corpo é parte da comunidade. O espírito sozinho é um fantasma, não é homem. Havia uma paz radiante nele. Não era a serenidade artificial de quem finge aceitação. Era a genuína paz de quem havia lutado uma vida inteira contra seu próprio demônio e finalmente percebeu que o demônio era apenas ele mesmo e que vencê-lo significava aceitar-se. Certa noite, um jovem monge, perturbado pelas lutas que enfrentava, pediu a Bento uma bênção especial. Bento, impossível de negar uma petição sincera,
pediu que o monge se ajoelhasse. Levantou sua mão enrugada, tremendo pela idade, e traçou a cruz no ar. Mas enquanto o fazia, sussurrou: Filho, a luta que enfrentas nunca acabará enquanto viveres, mas chegará um dia em que compreenderás que a luta é a bênção, não a maldição. E então, paradoxalmente, a luta cessará. Não porque desaparecerá, mas porque deixarás de resistir a ela. E nesse momento de aceitação, encontrarás paz. Em 14 de março de 547, Bento pediu para ser levado à igreja. Sabia que aquele seria seu último ofício. Seus monges o carregaram como se fosse um precioso manuscrito antigo. Na igreja, durante as laudes, sua voz, fraca mas clara, uniu-se ao canto. Pessoas em Monte Cassino jurariam depois que aquele canto transcendeu o corpo, que parecia vir simultaneamente de múltiplas direções, como se a própria montanha cantasse através daquele homem envelhecido. Após o ofício, pediu para ser levado à cela. Ali, rodeado por seus 7 discípulos mais próximos, Mauro, Gregório, Plácido e 4 outros, ele discorreu, por última vez, não sobre teologia, sobre a simplicidade. Lembrai-vos, cada monge é um homem, não um santo. Cada abade é falível. A regra é um guia, não uma prisão. E mais importante, nunca, nunca acrediteis que a santidade é um destino final. É um caminho que continua até a morte. E então, estranhamente, sorriu. Vistes alguma vez uma nuvem? Como flutua sem esforço. Isto é o que tentamos ser. Não resistindo ao vento, mas flutuando com ele. Este é o segredo que toda uma vida de oração e trabalho me ensinou. Simples, não? Que noite, adormeceu profundamente. Seus monges esperavam que acordasse, como sempre fazia, para a matinas. Mas dessa vez, não houve despertar. Algum tempo durante a escuridão, enquanto rezavam, Bento simplesmente parou de respirar. Seu coração, que havia batido por 67 anos em oração e serviço, finalmente descansou. Segundo a tradição, à hora de sua morte, 2 monges, em outros mosteiros beneditinos, um em Roma, outro na Campânia, tiveram a mesma visão. Uma via regia, caminho real, ascendendo do céu, iluminada por incontáveis lamparinas, e uma figura em branco subindo por ela, com um corvo branco ao seu lado. Quando a notícia da morte de Bento se espalhou por Roma e além, não houve o caos que se esperaria. Em vez disso, houve uma admirável continuidade. Os monges de Monte Cassino simplesmente continuaram. Acordaram a matinas, rezaram, trabalharam, comeram, dormiram. A regra que Bento havia criado estava tão bem entrelaçada na vida diária que sua morte física não a abalou. E isto era talvez o maior êxito possível de uma vida. Não deixar seguidores que o idolatrassem, mas um sistema, uma maneira de viver, que pudesse continuar sem ele. Os séculos vindouros testemunhariam barbaridades, mosteiros saqueados por vikings, a regra corrompida por abades gananciosos, escândalos que abalaram a igreja. Monte Cassino seria destruído completamente em 1944 pelo bombardeio aliado, mas cada vez ressurgiria. A regra, como Bento havia profetizado, seria sempre redescoberta. Porque, no fundo, era simples demais para morrer. Trabalho honesto, oração sincera, obediência compassiva, comunidade autêntica. Em qualquer era, em qualquer lugar, quando homens e mulheres tentam viver segundo estes princípios, Bento continua presente. Não como uma estátua num altar, mas como uma presença viva em cada cela onde alguém reza de madrugada, em cada oficina onde alguém trabalha com devoção, em cada refeitório onde o pão é partilhado com amor. Ano 2547 de Cristo. Monte Cassino, ainda em pé, agora chamado
Santuário Histórico da Humanidade. Dr. Helena Rossi, historiadora e bióloga molecular, observava através do vidro de proteção o pergaminho original da Regra de São Bento. Mesmo após 2000 anos, as letras ainda eram legíveis, a tinta ainda negra e vibrante, como se tivesse sido escrita apenas uma década atrás. Ao seu lado, seu avô, abade, ainda que pela primeira vez na história, um abade do sexo feminino, esperava pacientemente que ela terminasse de fotografar. Conseguiste o que buscavas? Perguntou ele em italiano antigo, a língua ainda falada entre os monges de Monte Cassino. Helena virou-se, com os olhos brilhando de emoção científica e espiritual. Avó, há algo extraordinário acontecendo. A tinta deste pergaminho contém uma proteína que não conseguimos sintetizar artificialmente. É como se estivesse protegida por algo que não podemos compreender cientificamente. O abade sorriu, um sorriso que havia visto em retratos de seus predecessores ao longo de séculos, a mesma sabedoria intemporal refletida em gerações de rostos diferentes. Talvez a resposta não esteja na química, neta minha. Talvez esteja na intenção com que foi escrita. 700 de monges, durante 500 anos, copiaram esta regra. Cada um adicionou um fragmento de sua alma ao pergaminho. É possível que a matéria, quando impregnada de tanta intenção durante tanto tempo, adquira propriedades que transcendem a física. Helena riu, mas era um riso que refletia a perplexidade do século 26. Um século que havia decifrado o genoma de Deus e criado inteligência artificial consciente, mas que ainda encontrava o sagrado completamente impenetrável. Como funciona o mosteiro agora? Perguntou ela. Soube que há robôs que fazem a maior parte do trabalho físico. O abade fez um gesto que indicava o vale abaixo, onde uma vista futurista de edifícios com arquitetura antiga se misturava com tecnologia implantada delicadamente no paisagem. Sim, há máquinas que cultivam, que copiam, que constroem. Mas a regra de Bento ensinou-nos que o trabalho não é apenas produção, é transformação da alma. Portanto, cada monge ainda passa 2 horas diárias em trabalho manual, mesmo que seja trabalho que um robô poderia fazer em minutos, porque o objetivo não é eficiência, é contemplação em movimento. Caminharam juntos pelas corredeiras do mosteiro, passando por monges de todas as cores, gêneros e origens. Um mosteiro que havia finalmente, depois de 1500 anos, verdadeiramente abraçado a universalidade. Sabe, continuou o abade, a regra de Bento é tão viva hoje como era há 2000 anos. Talvez ainda mais. Porque numa era em que as pessoas podem conectar-se instantaneamente com bilhões de outros seres através de redes de dados globais, a regra oferece algo raro, um padrão de desconexão deliberada. Silêncio. Comunidade restrita. Trabalho manual. Entraram no refeitório, onde 50 monges comiam silenciosamente enquanto uma monja lia a homilia do dia. E Bento reconheceu que a verdadeira revolução não era destruir o velho mundo, mas criar um novo no âmago do antigo, viver de uma forma diferente, para que quando o mundo antigo finalmente caísse, houvesse um modelo alternativo aguardando. Helena assinou, comovida. Era a mesma leitura que havia ouvido quando era criança, visitando o mosteiro com sua avó. Gerações passando o mesmo ensinamento adiante, como uma chama em relevo através de milênios. Após a refeição, o abade levou Helena para a biblioteca. Lá, num holodisplay flutuante, havia uma imagem tridimensional da consciência de Bento, reconstituída por análise de inteligência artificial baseada em toda a literatura de e sobre Bento. Isto é real?
Perguntou Helena, hesitante. Tão real quanto qualquer reconstrução pode ser, respondeu o abade. A IA mapeou cada pensamento, cada palavra, cada ensinamento, criou uma simulação. Mas a questão teológica permanece. É isto Bento? Ou apenas uma réplica de Bento? E qual é a diferença num universo onde a consciência pode ser codificada e replicada? Helena permaneceu em silêncio, contemplando a figura holográfica, o rosto sereno de um homem que havia vivido tão plenamente que continuava vivo, de alguma forma, mesmo após 2000 anos. Ele ainda teria o que ensinar, murmurou ela. O abade colocou uma mão em seu ombro. A regra não é sobre Bento, neta minha. É sobre a verdade eterna que Bento tocou. Que a transformação do indivíduo, através de disciplina, comunidade e propósito é possível, que o trabalho pode ser sagrado, que a simplicidade é luxo supremo, que a obediência compassiva liberta em vez de escravizar, que na escuta verdadeira um ao outro, escutamos Deus. Enquanto houver uma pessoa viva que acredite nestas coisas, Bento não estará morto. E enquanto Bento não estiver morto, o homem não terá perdido completamente sua alma para as máquinas que criou. Olhou pela janela para Monte Cassino. A mesma montanha, agora coberta de tecnologia, mas ainda reconhecível, ainda sagrada, ainda viva com o espírito de quem a havia conquistado. Não pela força, mas pelo sacrifício. Vem, disse o abade à sua neta. Vou te mostrar onde Bento vivia. A gruta ainda existe, preservada exatamente como quando ele viveu. Ainda há uma água nascente ali. Ainda há o aroma de rosas selvagens. E assim, a sabedoria passava adiante, de geração em geração, através de um mosteiro que havia testemunhado impérios nascerem e caírem, guerras devastarem e paz florescer, tecnologia dominar e ainda assim nunca conseguir substituir aquilo que era verdadeiramente humano.